Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 20 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. O evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Esse texto de hoje, do evangelho de hoje, narra justamente a experiência dos discípulos de Emaús. Aqueles dois discípulos que saíram de Jerusalém e foram em direção a Emaús, que fica a 11 quilômetros de Jerusalém. Interessante que eles iam caminhando tristes, abatidos, estavam caminhando, conversando um com o outro sobre tudo o que havia acontecido com Jesus naqueles dias. Jesus os acompanha, diz o Evangelho, né? Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus começou a caminhar com eles. Mas eles não percebem. Eles não percebem. Aqui é um fato muito interessante porque quantas e quantas vezes também isso acontece com a gente, né? Quantas e quantas vezes Jesus se aproximou de nós no momento de desânimo, no momento de falta de fé até, no momento de falta de esperança, no momento de um profundo desânimo por conta de alguma situação difícil, por conta de algum sofrimento. São momentos que Jesus se aproxima de nós e muitas vezes nós não somos capazes de enxergá-lo, de percebermos a sua presença. Isso aconteceu com os discípulos de Emaús. E Jesus se aproxima deles, caminha com eles, conversa com eles, e eles não são capazes de enxergar, de reconhecer Jesus. Jesus ainda puxa uma conversa. O que vocês estão conversando aí pelo caminho? Eles respondem: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que foi que aconteceu esses dias? E Jesus ainda pergunta: E o que foi? E o que foi? E eles respondem para Jesus: Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Eles vão dizer: Foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E veja o que eles vão dizer depois. Nós esperávamos, está no passado o verbo. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Olha o desânimo deles. Nós esperávamos, ou seja, não esperamos mais porque ele está morto. O que significa perderam a esperança. É tão triste, meu povo, quando nós, na nossa vida, perdemos a esperança. Uma pessoa que perde a esperança, ela não tem perspectiva de vida. Uma pessoa que não tem esperança é uma pessoa que perde o ânimo para viver. Ela perde o ânimo para viver. Ela fica depressiva. Ela fica depressiva. Nós esperávamos que ele fosse libertar, mas já faz 3 dias que ele morreu. Acabou-se. E ainda mais. Depois eles ainda vão dizer assim, ó, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Olha só. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, a ele, porém, ninguém viu. Olha, eles não foram capazes nem de acolher o testemunho daquelas mulheres. Realmente, eles estavam com o coração endurecido. Interessante que, quando perdemos o ânimo, quando nos falta a esperança, nós ficamos cegos na fé. Ficamos como que cegos.
E então, é aí que Jesus vai se revelar, começar a se revelar. Jesus vai dizer: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Interessante que Jesus vai começar a falar, a explicar-lhes as Escrituras, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Jesus fez uma catequese bíblica com eles, mostrando que era o caminho, o que tinha que acontecer com Cristo. Olha só, meu povo, muitas coisas que, trazendo para nós, muitas coisas que nós não entendemos na nossa vida, nós só vamos entender à luz da palavra de Deus. Quando nós rezamos com a palavra de Deus, quando nós meditamos a palavra de Deus. Por isso que nós podemos pensar aqui na importância da Santa Missa. Por quê? Porque a estrutura da Santa Missa é o Evangelho de hoje. Os dois grandes pilares da Santa Missa, quais são? Liturgia da palavra e liturgia eucarística. E o que aconteceu no Evangelho aqui? Jesus, primeiramente, explica-lhes a Escritura, liturgia da palavra. E depois, Jesus, quando chegam, estão se aproximando, então Jesus faz de conta que vai passar adiante, eles insistem, fica conosco, Senhor. Fica conosco, pois já é tarde, a noite está chegando, então fica conosco. E Jesus ficou com eles. E diz o texto, né? Diz o texto. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. E Jesus desapareceu no meio deles. Ou seja, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Pão da palavra e pão da Eucaristia. É o que nós celebramos em cada Santa Missa, meu povo. Olha só, no primeiro momento, o nosso coração é aquecido pela palavra de Deus. A palavra de Deus que nos retira da frieza, da mornidão e nos dá o fervor do Espírito. Aquece os nossos corações, abrasa os nossos corações. E depois recebemos o próprio Cristo na Eucaristia, pão descido do céu. O comungamos, o Senhor, e aí os nossos olhos se abrem. Ou seja, nós passamos da incredulidade para a fé. Os nossos olhos se abrem, caem como que as escamas da incredulidade e enxergamos Jesus. Como é importante a Santa Missa na nossa vida, meu povo. A Santa Missa que alimenta a nossa fé. A Santa Missa que é a Páscoa semanal. Olha só, celebramos todos os domingos a Páscoa do Senhor. Fazemos a mesma experiência. A Santa Missa é o lugar onde nós recobramos as forças, o ânimo, o fervor, a fé. Olha a importância da Santa Missa. Eu não sei como é que você se encontra hoje. Estamos celebrando a Páscoa do Senhor e você é convidado. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes aqueles que ouvem a palavra do Senhor e recebem um Cristo na comunhão. Estes têm suas vidas abrasadas pelo Espírito de Deus. Esses têm suas vidas sustentadas, têm a sua fé renovada, o seu ânimo renovado, a sua esperança viva e a experiência pascal que nós somos chamados a viver. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.